Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Muito bem, meus amores, estamos chegando ao vivo para todo o Brasil e para um planeta de audiência. Para você que nos acompanha ao vivo pela TC Rádio ou então pela sua plataforma de streaming predileta, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos juntos para mais um capítulo vivo deste humilde reality que coloca dinheiro em campo e vive as flutuações, os bons, os maus, os mais ou menos momentos da Bolsa Brasileira. Eu, um humilde jornalista que tento entender esse mundo a cada dia que passa. E o homem da outra ponta lá, o gestor de recursos. Menino é CFA. Ele explica de novo o que é isso aí, que é um título que dizem que é importante. Carlos Castrucci, bem-vindo, boa tarde. Fala, Léo, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Vamos lá, falar de mais uma semaninha, né? Essa semana parece que as coisas estão melhorando um pouco, então tem notícia boa aí pra trazer. Tem notícia boa sim, até porque os nossos 10 mil voltaram a ser 10 mil, há 2 episódios que não eram mais. Temos R$10.200. Vamos pra cima para falar desse 0,7% de apreciação que rolou da semana passada para essa. O Ibovespa no mesmo período empatou e também subiu 0,7%. Vamos falar da moeda americana que segue com viés de baixa, perdeu 1,2%. O destaque positivo da carteira passeou por Amazon, alta de 14%. O que rolou? E Kepler Weber, de novo aqui entre os destaques. Desta vez o negativo, recuo de 4,2%. Você também vai entender por quê. No nosso giro de notícias, o balanço da semana passa pelo conflito entre Rússia e Ucrânia, as últimas atualizações dos Estados Unidos, as novidades que vêm da China e, claro, o Brasil em foco com 1.001 assuntos, entre os quais eleições 2022 e risco fiscal. Vamos repercutir também a estratégia de alocação que está vigente na nossa carteira. Você vai entender os racionais, a forma como o capital está distribuído e a tese do Carlos. Será que aquela ferramenta estatística tem apontado para ele zerar a caixa ou um caixa mais gordinho por instabilidades que poderão vir? Tudo isso e muito mais a partir de agora em Os 10 Mil Deles, que está começando. Este é o podcast Os 10 Mil Deles. Um reality que faz o seu tempo render. Carteira de notícias. Muito bem, então, senhoras e senhores, vamos conversar sobre os principais fatos, principais acontecimentos ao longo desta última semana pra cá. Carlos, já quero inaugurar com o que há de mais quente. Hoje a gente teve o PIB brasileiro. Para muita gente que lá em janeiro já estimava uma fotografia próxima de recessão, veio uma fotografia bem diferente. É claro que você teve o advento da guerra, o conflito que se instaurou na Ucrânia, e isso acabou apenas aquecendo ainda mais a vocação agroexportadora do Brasil, ajudou bastante no PIB também. Mas mesmo a revisita que o IBGE fez ao PIB do quarto trimestre e a fotografia forte dos serviços, todos esses indicadores estão animando mais as perspectivas de crescimento. Me parece uma leitura comum com base no que foi divulgado hoje. Como é que você viu a fotografia do nosso PIB, Carlos? Léo, eu vi a fotografia como positiva, né? Apesar de ter vindo abaixo do que o consenso esperava, né? Se eu não me engano, na base sequencial, o consenso era de uma alta de 1,2% versus a alta de 1% do PIB do primeiro trimestre do Brasil. Eu acho que valem 2 destaques aqui, né? Do abaixo do consenso, né? Primeiro foi a revisão do PIB do quarto trimestre, né? Então, se você revisa o PIB do quarto trimestre para cima, você tem uma base comparativa mais forte. Então, eu acho que acredito que o efeito combinado, né, da revisão do PIB do quarto trimestre, mais o crescimento de 1% no primeiro trimestre de 2022, ele, de certa forma, vem em linha com a expectativa. Só que quando a gente quebra o PIB do Brasil, né, do primeiro trimestre, os destaques positivos vêm justamente do desempenho doméstico, né? A gente viu o agro, de certa forma, frustrando os consensos, né, mais fraco do que o esperado, enquanto os serviços e o consumo das famílias acabaram vindo acima do esperado, o que mostra que, apesar de inflação, apesar dos juros mais altos, a economia está aquecendo. É aquela tese que a gente vem comentando há algum tempo já, né, que o impacto de primeira ordem do conflito e das restrições nas cadeias produtivas é nas commodities, mas como o Brasil é um país exportador de commodities e isso tende a aquecer e aumentar a renda das empresas exportadoras de commodities, isso por consequência o que acaba causando na economia, né? Quando você tem mais renda entrando no país, mais dinheiro entrando no país, o efeito de segunda ordem é justamente um estímulo para consumo e para desempenho superior das empresas voltadas à economia doméstica, que é algo que não está precificado no mercado ainda, né? Então,
fazendo um compilado aí desses fatores, pode ser que os resultados das empresas ligadas à economia doméstica, principalmente ao consumo discricionário, pode ser que esses resultados surpreendam as expectativas do mercado, que eram de uma retração relevante por conta de inflação e juros altos, e isso pode acabar sendo refletido nos preços dessas companhias conforme o tempo vai passando. É claro que tem muita coisa para rolar ainda, mas é uma primeira sinalização positiva. Muito legal, o panorama bem completo, o arco que você constrói aqui. Agora, Carlos, tem muita gente já revisando para cima a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto ao longo de 2022. Nós tínhamos, num primeiro momento, projeções muito tímidas, 0,5%, 0,4%. E pouco a pouco essas revisões estão já passando de 1,5% nessa banda. Faz sentido? Léo, faz, e eu diria que as revisões elas ainda são conservadoras, tá? Porque o que acontece? Toda vez que sai um dado do PIB acima do consenso, existe um termo usado no mercado que é o carrego estatístico, né? Então, quando você tem um dado passado mais forte, você já automaticamente precisa ajustar suas projeções para o fim do ano, porque você tem um carrego estatístico desse valor mais forte do que o esperado, entendeu? E eu imagino que grande parte das revisões ainda só refletem basicamente esse carrego estatístico dos dados melhores que o esperado, mas não refletem uma revisão das estimativas dos próximos resultados que não saíram. Então eu acho que o PIB ainda pode surpreender as expectativas que a gente tem no mercado hoje. Muito bem, nossa plateia pouco a pouco vai aumentando aqui. Quero já registrar aqui os vários aplausos. O Lauro Aquino está conosco, o MSC também chega. Ó as caravanas, bicho. Você acha o quê? Esse programa faz sucesso. Estão parecendo Faustão já. Então, quase isso. Às 3h07. Por quê? Esta galera vai curtir agora o seu comentário sobre o petróleo. Eu não aguento, o pai do Miguel aqui, ele me desconcerta. O Leonardo Pinheiro, ele que é oficial Caravana Faustão também, admira o Fausto Silva como todos nós. Agora, essa galera vai saber agora a sua perspectiva sobre o petróleo. Por quê? A gente viu como um novo capítulo entre russos e ucranianos, novo pacote de sanções contra o petróleo, especificamente da Rússia. E a gente já viu uma certa resposta da OPEP+, o que é muito notícia, de que vai haver uma elevação da produção dos barris por dia, de modo a compensar essas sanções. Foi isso que basicamente deixou o petróleo, Brent especificamente, sair do patamar dos $124 o barril para 113, 114 dólares. Eu também queria o teu comentário nessa pegada, porque foi a grande novidade em relação à guerra nessa semana, né? Léo, eu acredito que a grande variável, tá, que ninguém sabe mensurar, e a gente só vai ver conforme as condições de oferta e demanda do petróleo continuam pressionadas, o quanto a OPEP+ tem de capacidade ociosa de petróleo, né, de produção de petróleo, né? Ou seja, o quanto eles conseguem aumentar a produção de petróleo sem ter que investir em capacidade nova. Essa é a grande variável que ninguém conhece exatamente. E assim, pelo que a OPEP+ indica, parece que tem muita capacidade ociosa ainda, mas ninguém sabe efetivamente o quanto eles estão blefando ou não, né? Se essa capacidade ociosa for realmente tão grande quanto eles falam, né, e quanto eles indicam, pode ser que a OPEP+, com o aumento de produção, ela consiga manter os preços de petróleo num patamar razoável, né? Consigam combater esse choque de oferta, que de novo vale aquela discussão, né? Até que ponto é um choque de oferta e não só um deslocamento das ofertas, né? A oferta da Rússia indo, por exemplo, para a China e a Europa importando de outros lugares. Mas a grande questão é o mercado de petróleo continua pressionado ainda, né? Todos esses pontos que eu citei aqui não significam que o petróleo vai voltar para baixo dos $100 numa velocidade tão grande, a não ser que a gente tenha fatos novos aí, pode ser que o mercado continue pressionado. Mas tem muitas variáveis aí que é importante ficar de olho. Eu acho que o mais importante nesse aspecto é a gente não tentar apostar numa alta, até uma alta infinita, né, vamos dizer assim, no petróleo, né? Então acho que essa é a grande questão. Pode ser que exista oferta aí já pronta para ser colocada no mercado e que a OPEP só está dosando porque esse preço alto interessa para ela aí no curto prazo. Bom, Estados Unidos para a galera, e vamos aquecer um pouco do palpite da projeção do que o Carlos estima para o payroll. Amanhã sai, é o dado mais relevante dos Estados Unidos nesta semana. O instrumento mais preciso que existe para a gente tatear o mercado de trabalho na terra do tio Sam. Saiu o PCE nesta semana, a inflação do consumo pessoal, houve um aumento de 0,2% em abril, uma senhora desaceleração em relação ao dado anterior de 0,9% em março. E os discursos do Federal Reserve
estão cada vez mais alinhados, costurados para a sequência de altas de 50 pontos base. Inclusive, saíram os empregos ADP dos Estados Unidos, muito abaixo do que se estimava. É uma fotografia considerada como prévia do payroll em alguma medida. 300 mil empregos se estimavam, 128 mil foram os gerados. Cada vez mais tá dando para traçar essa alta de 50 em 50 pontos base, não tá não, Carlos? Tá sim, Léo, porque também você tem que parar para pensar, né, que o desemprego já está praticamente na mínima histórica, né? Então é muito difícil você criar novos empregos, sendo que seu desemprego já está na mínima histórica, né? E isso deve ser refletido também no payroll, o que ajuda, de certa forma, o Fed no direcionamento da política monetária, né? O grande destaque aqui é que eu acho que a gente tem que olhar não só a criação de empregos, mas o aumento da massa salarial, que esse que tem sido um dos grandes problemas ali do lado da demanda, né, na inflação. Com essa restrição, com essa dificuldade de encontrar profissionais, né, porque o desemprego também está baixo, porque tem muita gente que não está ou não estava procurando emprego ou disposto a aceitar empregos com salários menores, né? E isso acabou causando uma pressão muito grande no aumento dos salários em si, né, na correção dos salários. E isso tem pressionado a inflação. Eu acredito que na hora de analisar o que o Fed pode fazer com a política monetária do ponto de vista do emprego, é muito importante a gente considerar não só a criação de emprego, né, o nível de desemprego, mas também o quanto a gente tem de pressão inflacionária vindo do aumento da renda do trabalhador. Bom ponto, Carlos. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui, ó, pro nosso MSC, pro Lauro Aquino, pro Ike Grafista. O Ike vai lá e escreve: o resultado abaixo do esperado não veio pela queda do minério de ferro. Se a China voltar a crescer, o PIB brasileiro não tende a melhorar? Temos tudo para crer que sim, né? Com um aquecimento chinês maior, você vai ter uma demanda para o Brasil maior e isso também deve trazer mais fluxo, mais vendas, mais resultados. Difícil calcular uma China mais forte sem que o Brasil também fique, né? Perfeito. A grande questão é que os gráficos, se você pegar um gráfico de atividade exportadora do país versus o PIB do país, eu vou fazer uma analogia assim, ele não é uma reta ascendente, né? Ele é como se fosse uma parábola, né? Por quê? Porque enquanto o minério de ferro está subindo, o resultado de Vale está aumentando, o efeito de primeira ordem aí é que sim, entra mais dinheiro no Brasil e isso aumenta o consumo. Só que o efeito de segunda ordem é que isso traz um impacto inflacionário. E se a gente tiver inflação demais, a gente tem mais aumento de juros e mais desestímulo para a economia. Então a economia pode começar a cair se o minério subir demais, né? Então tem que saber muito bem esse balanço aí, até que ponto o minério pode subir com a volta da China. Agora, Carlos, ainda aproveitando o gancho do Ike Grafista, ele faz um exercício de imaginação e desenha cenários. Eu queria te ouvir sobre isso. Entende o Ike que se os números do payroll vierem acima do esperado, isso pode puxar a taxa de juros para cima, o que poderia levar a bolsa a cair. Ou seja, vamos supor que o payroll estimado para amanhã, a geração de empregos lá nos Estados Unidos, fique, só para facilitar, em 100 mil. E aí vem 3 ou 300 mil, muito mais forte. Você tem um mercado de trabalho excessivamente aquecido, isso deve pressionar os juros. Neste cenário, você acha que há espaço para uma dosagem de 75 pontos base ou não? Já estão contratados os 50 pontos base para o dia 15 de junho? Dificilmente, nem um payroll muito forte pode chacoalhar isso. Eu acho que assim, o payroll especificamente não vai ser suficiente, por mais que ele surpreenda, para mudar o ritmo de aumento de juros dos Estados Unidos, né? Assim, na verdade, o payroll ele vai servir mais para os Estados Unidos ver se ele vai ter a necessidade de reduzir esse ritmo, entendeu? Então, assim, se o payroll vier fraco demais, pode ser que ele reduza o ritmo. Não esse payroll, mas alguns payrolls. Claro, alguns. Mas se o payroll vem muito forte, isso não é... Assim, por isso mostra que, independente do aumento de juros, ele tá a economia dos Estados Unidos está conseguindo manter o pleno emprego, né? Então, para subir esse ritmo aí, eu acredito que só se a gente tiver mais algum choque inflacionário do ponto de vista de oferta, né? Alguma coisa nesse sentido. O payroll sozinho não vai fazer o Fed aumentar o ritmo de aumento de juros. Mas no teu raciocínio você já foi para o polo oposto, que é com que eu ia encerrar essa conversa do payroll. O Ike vai lá e pergunta, se vier muito abaixo do esperado, a coisa pode voltar a azedar pela falta de mão de obra? Ele questiona assim, poxa, com dados de emprego muito mais frágeis,
Isso não pode criar um alerta da falta de mão de obra, muita gente ainda preferindo, entre aspas, ficar em casa, negligenciando vagas de trabalho, e isso se traduzir em salários que sejam ainda mais fortes, como a gente já tem visto, que isso é uma realidade, a economia americana teve que já pagar salários maiores, inflação de salário é o pior dos cenários para qualquer economista. Serviços e salário, né? Produtos, geralmente, você tem ali um desajuste que tende a ser corrigido. Mas serviços e salários, você tem um efeito inercial dessa inflação que assusta o economista. Então, acho que é uma provocação boa que o Ike coloca na mesa. Você vê espaço para ela? Assim, tem que ver aí depois se vem um payroll abaixo do consenso, por que ele veio abaixo do consenso, né? Se é porque as empresas não estão querendo contratar ou se é porque não tem mais empregados para serem contratados, né? Então, aí é só com o resultado saindo para a gente efetivamente ver qual que pode ser o principal fator. Eu acredito que já não tem mais, assim, como os estímulos vindos da pandemia, né? Então a questão do cheque lá de $1.200, essas coisas já não existem mais e a inflação está começando a comer cada vez mais a renda do americano. Eu acho pouco provável que uma surpresa negativa no payroll venha das pessoas não querendo trabalhar, né? Porque está ficando cada vez mais caro viver e o dinheiro está sobrando cada vez menos, né? Eu acredito que seja realmente uma desaceleração econômica, mas não é impossível. É importante sempre a gente manter isso no radar. Faz sentido. E a gente tem aqui o nosso Marcelo Paes. O Marcelo Paes chega e fala que está nos acompanhando direto de Balneário Camboriú. O que será que o... Ô Marcelão, o que você foi fazer em Balneário Camboriú? Porque Balneário Camboriú é um local onde o coração costuma bater mais forte, Carlos Castrucci. Eu tenho um carinho especial por essa cidade. Isso? Né? Você tem um carinho especial por essa cidade? Eu não sei porquê, eu não tava lá, não sei de nada. Eu tava aqui na capital paulista com a minha gloriosa companheira, mas o senhor foi lá pular de barco em barco, é verdade não? Não, que isso. Eu fui acompanhar festivais de música que são famosos. Ah, bom. Tem que esclarecer. Disclaimer. Agora, o que o Marcelo Paes foi fazer lá, eu não tenho a menor ideia. Mas, Marcelão, muito obrigado pela audiência, direto de Santa Catarina aqui. Eu lembro que esse é um programa de família, senhoras e senhores. Às 3h17, deixa eu mandar um abração também no nosso WhatsApp aqui para o DDD 11, deixa eu ver, o Osmarito, tá sempre com a gente. Obrigado, Osmarito. Um abração pra você. E o DDD 44 é o Rafael Pereira. Tá aqui, foto de empresário bem-sucedido também, prestigiando o nosso programa. Carlão, vamos falar de China. Basicamente, a China colocou fim, pelo menos neste momento, à fase mais crítica ali da Covid-0. E aí, com isso, as restrições estão estagnadas até segunda ordem. Isso também costuma ser muito bom e você chega a comentar um pouquinho quando a gente responde ao Ike naquela pegada de uma China mais forte deve se traduzir também num Brasil mais forte, não é isso? Exato, de novo, vem essa a parábola, né, na curva, que até um ponto Y da curva é positivo para o Brasil. Agora, se aquece demais e aumenta preço demais de minério, de petróleo, de outras commodities metálicas, de commodities agrícolas e assim em diante, aí a gente já começa a ver efeitos negativos por conta da inflação, né? Então, uma necessidade de aumento de juros ainda maior comprometimento de renda e assim em diante. Bom, Carlos, há alguns episódios eu já te perguntei, e aí eu posso dizer que venho perguntando com alguma periodicidade aqui, se as eleições já estão fazendo preço na Bolsa Brasileira ou em alguma classe de ativo específica. Até este episódio, você endossava que não. As pesquisas eleitorais não vinham fazendo preço. Pois bem, a semana passada teve a semana de divulgação da pesquisa Datafolha. Nesta semana, a pesquisa BTG, que traz uma fotografia parecida com a da pesquisa Datafolha. Em essência, as duas fotografias sugerem que Luiz Inácio Lula da Silva poderia, se as eleições fossem hoje, ganhar no primeiro turno. Para muito agente de mercado, isso é mera ilusão. Tem gente que descredibiliza a pesquisa, inclusive. E tem uma outra parcela que até respeita a fotografia da pesquisa, mas acha que isso está longe de representar o que vai se dar lá para outubro. A pergunta segue pragmática, pelo menos a primeira. As eleições passaram a fazer preço ou ainda te parece cedo para cravar isso, Carlos? Parece que sim, Léo. Parece que já começam a influenciar nos preços do mercado, né? E a grande referência que eu estou usando para isso é justamente o pregão logo após a pesquisa do BTG, né? Que a grande questão da pesquisa do BTG foi justamente... a gente estava vendo uma trajetória onde o Bolsonaro estava reagindo nas pesquisas, né? E o Lula estava relativamente parado ou na margem, piorando.
E aí a gente viu um salto na intenção de voto do Lula, né? E aí o que a gente viu na sequência disso foi um Banco do Brasil caindo mais de 4% sem nenhuma justificativa fundamentalista, ou mesmo de humor de mercado, né? Enquanto os pares, os outros bancos não estavam caindo na mesma magnitude. A gente viu Petrobras caindo no dia, de forma relevante também. Então acredito que começa a entrar no preço, né, e no cenário dos agentes de mercado a eleição, né? Então pode ser que pesquisa a pesquisa, conforme as coisas evoluam, a gente pode ver volatilidade maior, começando, claro, pelas estatais, né? Mas isso também pode trazer como consequência, conforme as eleições se aproximam, nas demais empresas e na Bolsa de uma forma geral. Ou seja, o Carlos entende que, de fato, das últimas semanas para cá, em especial das 2 últimas, as eleições passam a entrar, sim, na precificação de alguns ativos em especial. Estamos falando, se fosse um top 3 de Petrobras, de Banco do Brasil, tem algum outro que você já colocaria aí na parada? É que assim, aí o fundamento acaba nem valendo muito, né? Mas pega, por exemplo, uma Eletrobras. Uma Eletrobras, por mais que tenha sido privatizada, vai ter volatilidade junto também, muito provavelmente, né? Então, assim, todas essas grandes estatais, e principalmente as federais são essas 3 principalmente, né? Mas aí também, conforme as pesquisas vão... Porque hoje a gente só fala de pesquisa presidencial, né? Mas conforme a eleição vai chegando próxima, a gente começa a ver resultados de pesquisas para governos de estados, né? As estatais também dos estados podem começar a reagir. Então, você pega uma CEMIG, uma Sabesp, uma Sanepar, uma Copel... Todas essas empresas tendem a apresentar maior volatilidade em momentos como esse. Boa, Carlos. 3h22, só foi o primeiro bloco, hein? Tem muito papo ainda. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Pessoal, participem do nosso programa. A gente separou uma pergunta para esse capítulo dos 10 mil deles. A gente quer saber como é que você está se planejando para o mês de junho. Qual que é o racional de investimento que está te norteando? Porque vai ser basicamente a pergunta que eu vou endereçar já para o Carlos. Como é que está a estratégia de alocação? O que a ferramenta estatística dele tem sinalizado? São várias variáveis que o Carlos conseguiu reunir numa ferramenta estatística que o ajuda a encontrar o melhor timing na hora de entrar ou sair de um papel. A gente vai entender melhor a fotografia para o mês de junho. No caso do Carlos, estamos falando de uma escola fundamentalista, ou seja, basicamente tem muito do médio e do longo prazo. Nem por isso, no entanto, até pela ferramenta estatística que ele, Carlos, desenvolveu, isso não significa que você não possa dosar ou avaliar timing mês a mês, para não dizer semana a semana, para não dizer dia a dia. É a melhor mescla entre as escolas possíveis. Então o Carlos vai responder essa pergunta e eu quero muito que vocês a respondam também. Quais são os setores ou qual o setor em que você está mais alocado? Está com muito caixa? Está com pouco caixa? Divide com a gente lá pelo chat do YouTube ou também pelo nosso WhatsApp. Vamos entender melhor como cada um está se posicionando. Mandar um abraço para o Rodrigo Milan e também para o nosso... o Marcelo Paes. Ele falou que você é conhecido. Olha que perigo, hein? Você deve estar do outro lado aí falando o que o Léo vai falar. Não, mas é coisa boa. O Marcelo Paes falou assim, Carlos é conhecido aqui como o rei do Varung. Aí eu fui pesquisar antes de falar isso aqui. Você sabe o que é o Varung? Você tem a obrigação de saber. Não, então, ela é quase um patrimônio cultural no Brasil, né? É música eletrônica na veia. É uma das melhores, uma das festas mais bem conceituadas da América Latina, assim, de música eletrônica, né? O Varung é bem... Gosto bastante de lá. Boa. Varung é pros íntimos, tá? Senão você fala Warung, que fica ótimo, como o Carlos acabou de pontuar. São 13h24. O Carlos, o senhor é escalador, é DJ e é gestor de recursos. No caso da gestão de recursos, o senhor tem o título CFA. Faz tempo que a gente não troca essa ideia aqui, muita gente já ouviu falar, mas não sabe o que é, tipo caviar. Então o que é CFA? Explica pra galera. Ixi, essas coisas eu não sei se eu gosto muito de falar assim, quando é de mérito próprio, né? Mas, bom, tecnicamente, o que é o CFA, né? O CFA é uma certificação internacional de analista financeiro, né? É uma certificação bem conceituada aí. E é uma das provas, assim, que falam que dentro do mercado financeiro é uma das mais complexas que tem, uma das certificações mais complexas. São 3 níveis que você tem que passar, né? Mais uma comprovação de experiência na área de gestão de investimentos de 4 anos para você conseguir ser certificado como CFA. Essa é uma certificação que eu carrego com bastante carinho, orgulho, né? E orgulho desde os 25 anos, aí faz um tempinho já, e me auxiliou bastante na minha formação, né? Então até vale a mensagem aqui para quem quer trabalhar no mercado financeiro, trabalha ou pretende se aprimorar na atividade no conhecimento efetivamente sobre análise de investimentos bastante aprofundado, na gestão de patrimônio, porque é uma certificação bem abrangente, né? Ela abrange todas as classes de ativos, né? E todas as formas de se gerir um patrimônio de uma forma geral, além da parte de economia e análise quantitativa.
vale muito fazer, assim, é um esforço grande, a sugestão de estudo são por volta de 300 horas por prova, né, então dá mais ou menos 900 horas para a certificação inteira, mas isso contribui muito para a formação de quem quer atuar no mercado e assim, contribuiu muito para mim, então por isso que eu tô falando. Puta, que legal. Basicamente é o mais alto nível de certificação que você pode chegar para orquestrar as estratégias de investimento, os racionais de investimento. Bora falar deles especificamente. Nós temos um bom tempo para desenvolver a situação de momento. Carlos, antes de eu entrar em como está a nossa alocação, tem até as questões relacionadas ao Brasil, passamos por eleições, a gente tem a Petrobras vivendo esse momento de novo redesenho do seu corpo político, 8 indicações para o conselho da estatal, Caio Andrade como novo presidente, tudo isso precisa ser aprovado e a expectativa é que esse movimento se dê ao longo, inclusive, desta quinta-feira. Mas isso à parte, olhando especificamente para a nossa carteira, antes da gente falar da alocação e da maneira como os recursos estão dirigidos, direcionados, traz um pouquinho da percepção de Brasil e de macro que você está tendo. Quer dizer, hoje mais cedo eu conversava aí no Expresso da Manhã com o nosso Pedro Albuquerque e o glorioso Tato Barros, e os dois basicamente convergiam ao entender que os ativos domésticos estavam muito amassados, e eu sei que você compactua dessa visão, mas também entendiam eles que está prestes a virar, que a qualquer momento vai vir a porrada. Eles não conseguem, porque não tem bola de cristal, tô para achar quem tenha, estimar quando vai ser essa virada. Mas para eles está muito claro que os papéis foram tão sangrados e a chance da assimetria é tão grande que uma hora vai vir uma porrada para cima e eles não querem perder a chance de surfar essa porrada para cima. Como é que é a tua leitura? Você tá com eles? Faz sentido? Faz sentido sim, Léo. Eu até vou fazer uma menção aqui ao último memorando que o Howard Marks escreveu, né? E ele pontuou muito bem uma coisa que eu já trouxe aqui em um episódio com outras palavras, que é o seguinte, né? Ele fala, ele vai discorrendo, é um material relativamente extenso, né? Tem suas 12, 13 páginas, mas em um trecho ele fala o seguinte, ele fala: o preço de uma ação, ela depende do fundamento da empresa e de como as pessoas estão vendo aquele fundamento da empresa. Ou seja, no final das contas, o preço de uma ação ele é definido por coisas práticas e que são passíveis de análise, né? Então a gente está falando dos números da companhia e pelo sentimento dos analistas e dos investidores de uma forma geral. E quando a gente olha, então, a primeira caixinha, né, dos fundamentos das empresas, isso a gente pode pegar até os fundamentos macro do país como base, a gente vê que as notícias têm sido positivas, né? As empresas continuam entregando o resultado. É claro, teve uma pressão de margem por conta de inflação, mas a economia está reagindo melhor do que o esperado. Isso deve ser refletido nos resultados das companhias. Para quem acompanhou a bateria de divulgação de resultados do primeiro trimestre, a gente viu grande parte das companhias dizendo que o primeiro trimestre já foi complexo do ponto de vista de vendas e assim em diante, mas que do meio de março ou do começo de abril as coisas já começaram a melhorar. Então a gente tem vários indicativos de que os fundamentos das companhias devem continuar sólidos na maioria delas. A gente também não pode falar que vai ser em todas, né? Claro. Mas na maioria delas. Só que o sentimento, ou seja, a interpretação dos resultados continua com a visão pessimista. Então, qual que é a grande questão aqui? Quando que vai destravar? Quando esse pessimismo passar, entendeu? Porque os fundamentos já estão lá. Então, quando o pessimismo dos agentes de mercado passar, aí aquele negócio é o efeito da mola comprimida, né? A mola está sendo comprimida. Quando volta. A hora que virar o sentimento, estoura. E aí, assim, eu vou fazer aqui vou dar um exemplo, né, de um caso que nem que eu invisto, mas assim, existem milhões iguais, né? Você pega, por exemplo, o caso de Banco Inter, né? Banco Inter há um ano, né, em meados de 2021, só se falava uma coisa: crescimento da base de clientes, aí aquelas métricas que eu não entendo direito, né, tipo para um banco, né, que é de receita média por cliente, LTV, CAC, não sei o que lá, um monte dessas métricas que não são efetivamente financeiras e não refletem no resultado, pelo menos hoje, né? Só se falava disso e o Banco Inter valia os seus, sei lá, 60, 70, 80 bilhões de reais. Aí, hoje em dia, o banco mudou alguma coisa do fundamento do Banco Inter até agora? Não. Inadimplência não piorou,
continua crescendo base de cliente, continua melhorando essa receita média por usuário, LTV aumentando, CAC reduzindo, ou seja, os fundamentos que o Banco Inter entregava naquele momento são exatamente os mesmos do que os fundamentos que estão aqui. Na verdade, os fundamentos de agora são melhores. Só que hoje em dia, o que o mercado olha na hora de falar de Banco Inter? Mas o banco não dá lucro, mas o banco não vai conseguir monetizar seus clientes, não sabe dar crédito, não sabe não sei o que lá. Ou seja, está olhando o mesmo resultado de outra forma. Antes olhava para a base de usuários, agora olha para lucro. Ou seja, a tese de que a empresa vai crescer a sua base para depois monetizar já não vale mais. Eu não estou dizendo que uma está certa e outra está errada, entendeu? Mas estou falando, olha o contraste do sentimento dos agentes de mercado perante uma mesma informação, né? Então, isso, de certa forma, é o que a gente está vendo no mercado como via de regra. A gente vê isso em empresas do varejo também. E a hora que virar esse sentimento de novo, porque o sentimento ele é mais cíclico, muito mais cíclico e muito mais sensível do que o fundamento das companhias. Quando virar de novo, aí a gente tem os fundamentos melhores, só que com o sentimento melhorando, e aí destrava efetivamente, porque as coisas estão realmente, assim, bastante atrativas na sua maioria. Meu caro Carlos, isso aí é tão interessante que você está falando, eu poderia ilustrar com outro exemplo, os papéis Cash 3, papéis da Melius. Esses papéis chegaram já depois do desdobramento, salvo engano foi de 1 para 7 o desdobramento. Era um papel, viraram 7 com preço equivalente àquela altura. Já depois do desdobramento, que é a situação do papel até hoje, a gente já viu esse papel Cash 3 em R$12. Hoje, Cash 3 está em R$1,93. O que mudou? É justo dizer que mudou, sim, alguma perspectiva macroeconômica. Não se imaginava uma pressão inflacionária do porte que foi se colocando ao longo dos últimos meses. É fato. Mas daí o papel sair de quase R$13 para R$1,90, é claro que tem mais do que uma conjuntura macroeconômica que mudou. Tem muito da percepção. Inclusive, maestro André Dias me ajuda agora a encher tela com uma imagem que carrega consigo uma ambiguidade. Veja esta gloriosa imagem. Você até pode, pela sua habilidade cognitiva ou pela sua percepção da realidade, enxergar duas coisas aí. Mas eu quero que você elenque só uma, Carlos. O que é que você está vendo nessa imagem? Só pode escolher uma coisa. Tem duas que estão representadas aí. Qual que é que você enxerga? Nossa, a primeira coisa que veio na minha cabeça foram dois rostos com o nariz bem colados, quase, né? Ou seja, o Carlos foi para um olhar mais romântico. Você que está com sede deve ter visto aí, é uma espécie de cálice, né? Um certo copo aí branco. Veja como uma questão de perspectiva simples muda completamente a imagem e a construção dela. De fato, a gente pode buscar dois rostos meio deformados que quase se entrelaçam, se encontram, ou a gente pode encontrar quase que uma espécie de vaso aí, depende da proporção que você está trabalhando na cabeça, ou que seja um simples cálice. Mas veja como tudo é uma questão de referência, de percepção. Não é uma analogia forçada estender isso ao mercado, porque uma mesma empresa com basicamente os mesmos fundamentos, ora pode valer muito mais do que o preço, ou melhor, o valor intrínseco dela, e em outros momentos ela pode valer muito menos. E você, Carlos, está entendendo que a maioria dos papéis da Bolsa Brasileira hoje estão valendo muito menos do que o valor intrínseco delas. Claro que você não generaliza, você sempre vai cruzar com o fundamento, com o modelo de negócio e com as projeções de fluxo de caixa no futuro. Mas em essência é isso, né? Tem muita coisa descorrelacionada. Perfeito. E aí vale de novo, Amense, por isso que eu gosto muito de citar o Howard Marks, né? Que ele é muito sábio nessas questões dos movimentos de ciclos e de pêndulos, né? Aqui eu vou usar o pêndulo como referência, tá? O que acontece, assim, quanto mais você puxa um pêndulo para um lado, na hora que você soltar mais, ele vai para o outro lado. Claro. Concorda? E o que a gente tá... E, assim, quando a gente fala de mercados, de sentimento das pessoas com relação ao mercado, né? Otimismo e pessimismo, dificilmente as pessoas estão no meio termo, né? Dificilmente o mercado está no meio termo. Ou ele está muito pessimista, ou ele está muito ganancioso, mas ele nunca está no meio termo. E o que a gente... Assim, olhando para trás, eu consigo interpretar desses movimentos de mercado, né? O que aconteceu foi que... Há um ano, mais ou menos, quando a gente teve essa onda de IPOs, de techs e assim em diante, o pêndulo estava puxado demais pro otimismo, entendeu? A hora que soltou, o pêndulo veio pro pessimismo extremo nessas companhias. Então, o que eu quero dizer com isso primeiro ponto, né? Significa que a Melius vale R$1,90, R$2? Não, mas provavelmente também não significa que vale 12. Deve ser 6, entendeu? Nesse caso. Então, a primeira questão que eu quero pontuar aqui é:
toma cuidado com a ancoragem de preço, né? Não é a ação que caiu mais que é que vai subir mais. É importante você comparar o preço atual com o fundamento da companhia. O que acontece é que quando o pessimismo vem, ele vem para tudo, né? Então, as empresas que estavam muito esticadas caíram 90%, mas várias empresas que não estavam tão esticadas assim caíram 70%, 75%, entendeu? Então, a grande questão agora é, muita coisa está muito barata. Sim, a grande maioria está muito barata, mas não são todas que vão voltar, que vão subir muito na mesma magnitude e na mesma velocidade. Então é muito importante você saber o que você está comprando. Compra fundamento, não compra queda de preço. Acho que isso é fundamental. Pô, bem legal, hein? Antes da gente entrar na locação ainda, eu peguei uma outra imagem, já mandei pro nosso glorioso André aqui. Vamos encher tela com ela. Veja esta imagem. É claro que ela tá, as dimensões dela foram um pouquinho comprometidas aí, mas dá para você chegar onde eu quero que você chegue. Nesta imagem aí, você que acha que nós estamos falando de arte e de estética, nós estamos falando de mercado financeiro. Nesta imagem, ela é bem representativa. Pega um papel que a galera costuma falar que é problema, aquele que é pedra no sapato. Então, o que você tá vendo aí, ó? Carlos, o que você vê nesta gloriosa imagem? Eu vejo uma menininha de costas ali. Aí, tá vendo? O Carlos, ele acha que via é pra cima. O Carlos acha que via varejo é subir, o céu é o limite. Mas tem muita gente que olha e vê uma bruxa aí. Você não consegue ver essa bruxa, não? Sabe onde é que tá a orelha dessa menininha que tá de lado? Imagina que é o olho. E aí, onde que é o queixo da menina? Imagina que é o nariz da bruxa. E aí o nariz da menina, que você vê, é a verruga do nariz da bruxa. Tá conseguindo ver a bruxa agora ou não? Nossa, mas eu acho que eu sou muito otimista pra ver essa bruxa aí. Você vê que o Carlos é o comprador, no caso desse papel aí, que ele entende que vai subir. Você não conseguiu achar a bruxa ainda? Ainda não. Olha lá, bicho, é que aqui eu não vou ter o mouse pra te ajudar, mas na orelha da menina que tá de lado, você imagina o olho da bruxa. Aham. É a bruxa de perfil, com o narigão aí, ó. Olha o narigão da bruxa. Você vai encontrar aos pouquinhos. Aos poucos eu vou achar. E aí o colar do pescoço da menina passa a ser a boca. Tá vendo, ó? Ela tá bem de lado. É a bruxa de lado. É que a menina também tá de lado, por isso que te confunde. Mas você vai achar a bruxa que tá aí. Não é louco isso, mas é uma questão de percepção, cara. Essa analogia de imagens que a gente tá fazendo é uma questão de percepção. Se você achou a bruxa, aí comenta no chat. O Davi Ximenes escreve aqui, ó. Olha que legal que o Davi coloca. Ele fala, Cash 13, inclusive, gente, eu acompanho mais a empresa, melhorou fundamentos na minha percepção. Fez aquisições interessantes, vem ampliando sua base desde quando valia R$12. E agora não vale nem 2. Quer dizer, entende o Davi como quem acompanha que a empresa até melhorou fundamentalmente. Só que isso não se traduziu nos preços por N razões. A gente tem outros comentários aqui, ó. O Ike Grafista, o lucro da Cash despencou, ele reconhece, faz um contraponto importante. Ele também entende que do Banco Inter a gente teve uma fotografia diferente em termos de lucro, é um bom contraponto aqui. O Gain Invest comenta, compra fundamento, não compra queda de preço. Muito bom, em linha com o que você colocou aqui. E a Maria Pátria Amada, que é uma patriota e manda dizer, falou que viu, que enxergou aí a bruxa de lado. Boa, Maria, só não deixa ela pegar você. Tem que ver pra se proteger, mas não deixa ela predominar em relação a outra perspectiva. E o Felipe Pontes, que gosta de filosofia, gosta de olhar e pensar o que é a vida, diz... Rapaz, pra mim, nada faz sentido. Pontes, você precisa voltar aqui pro nosso episódio pra gente discutir o que é a vida. O Pontes diz que naquela imagem... Bota a imagem de novo aí, Andrezão, que o nosso público gostou. Eu tô vendo um olho tipo daquele cara cujo nome esqueci. Sei lá que nome que ele tá pensando aqui. Mas vocês não estão vendo a bruxa? Agora eu fiquei preocupado. 3h39, Carlos Castrucci. Vamos para a alocação em si. Vamos. O teu racional já ficou muito claro, a visão macro também. Como é que está hoje a nossa carteira? Quais são os setores em que mais predominam os investimentos? Temos caixa, não temos caixa? O que a tua ferramenta estatística tem revelado nos últimos tempos? Perfeito, Léo. Eu vou tentar fazer um mix aqui, aí você vai até trocando bola aqui comigo. Que eu vou tentar falar um pouco de visão, um pouco de alocação hoje e um pouco do que tem acontecido com a nossa alocação baseado na ferramenta estatística, né? Que eu acho que é muito importante, que dá até uma visão maior de curto prazo ali, digamos assim, do que a minha própria visão de para onde vai o mercado nos próximos meses, né? Acho que o primeiro destaque para quem acompanha a gente é que eu acredito que de 3 semanas para cá, mais ou menos, para quem acompanha a gente, sabe que há 3 semanas, mais ou menos, 2, 3 semanas, a gente chegou a estar com quase 30% do patrimônio em caixa, né? Durante as quedas. E agora a gente já não tem mais caixa, a gente está com 3% em caixa só. Putz, ou seja, vida. O momento das empresas que a gente investe, né, o sentimento com relação às empresas que a gente investe,
melhorou bastante, né? Outro ponto de destaque foi que a nossa alocação em Estados Unidos aumentou também, faz algum tempo, já faz umas 2 semanas, principalmente em Facebook e Amazon, né? Então hoje a gente já tem 13% da nossa carteira em Estados Unidos, tá? Apesar de eu estar muito cauteloso com a empresa americana, e aqui eu já vou até engatar a minha visão, né? Assim, Pois não. De S&P de uma forma geral, falando de bolsa americana. Isso não significa que, por exemplo, todas as empresas estão baratas. Só que, de novo, o S&P, ele saiu ali de 4.400 pontos e foi até beijar ali os seus 3.800 pontos. Onde, com uma taxa de juros de longo prazo a 3%, é um patamar que eu considero justo, 3.900 mais 3.900 pontos, tá? Por isso que a gente tinha aquela posição vendida em S&P, aquele hedge que a gente zerou por volta dos 3.900 e qualquer coisa, quase 3.000 e quase 4.000 pontos. Agora, o que a gente está vendo de novo, né? A Bolsa Americana deu um rally ali desde os 3.800, já batendo mais de 4.100, só que a taxa de juros voltou para 3%, né? Ela estava 2,75, voltou para quase 3%, está 2,90 e qualquer coisa. Então, eu já começo a ficar cauteloso de novo com Bolsa Americana, tá? Porque Bolsa Americana com a 4.200 pontos quase, com juros a 3, aquele negócio, alguém tá mentindo, entendeu? Então, eu já tô cauteloso, tenho essas posições, mas aquele negócio, já tô ressabiado, sabe? Qualquer espirro eu já vou estar me protegendo de Bolsa Americana, então acho que esse a gente fecha ali o destaque de Bolsa Americana. Indo para bolsa, não sei se quer complementar alguma coisa. Eu quero, com o destaque que mereceu, urgente do painel Mover Pro. Olha que esse urgente aí vai dar o que falar, hein? Calma, não acabou o mundo, não. É que o BNP Paribas, o BNP Paribas, acaba de levar a projeção do PIB, a gente comentou logo no começo do programa, PIB brasileiro em 2022. Sai de menos 0,5%, olha a projeção dos caras lá no começo, né? Menos 0,5% e vai para 1,5% positivo. Quer dizer, é um salto de 2 pontos percentuais na revisão, com base na fotografia do PIB que saiu hoje. BNP Paribas mudando então a projeção para o PIB. É o gancho perfeito para você falar de Brasil. Perfeito. Então, falando da alocação de Brasil, né? A gente está com 84% em Brasil hoje, né? Então, 3% em caixa, 13% Estados Unidos, 84% Brasil da nossa carteira. Na nossa carteira, o que a gente está vendo hoje, né, com base em momento, acho que vale um destaque anterior, né? O que aconteceu já nesse movimento quando a gente estava com pouco caixa, né? A nossa maior exposição setorial era bancos. E o que a gente viu foi que o momentum de bancos piorou. Então a gente saiu ali de quase 20% em bancos para 12%. Por quê? Porque a gente está vendo, de certa forma, um rotation na Bolsa Brasileira, né? Os bancos estavam performando muito bem, estão com um desempenho positivo no ano, mas agora, com esse aumento no otimismo, piorou um pouco o sentimento para bancos. Na verdade, o fluxo para bancos, não é nem o sentimento. Sim. E com isso a gente reduziu de quase 20% para 12% a nossa posição em bancos, tá? Qual que é a nossa maior exposição setorial e que continua forte, né? E a gente continua alocado aí, são commodities. Então a gente tem 21% da nossa carteira em empresas voltadas para commodities, né? Isso separado entre agro, alumínio, a questão de biocombustíveis, né? E papel e celulose. Essas são as nossas principais, essas são nossos quatro setores dentro de commodities. E o momentum para essas empresas continua forte. Então a gente está com uma alocação grande em commodities aí. O que tem melhorado o sentimento do mercado, isso tem se refletido na nossa carteira e deve ganhar ainda mais relevância conforme eu estou analisando aqui a ferramenta estatística que eu comentei. Varejo está melhorando. Assim, economia doméstica, de uma forma geral, e small caps está começando a melhorar o momentum das empresas, segundo a minha ferramenta. Eu vou fazer só um disclaimer aqui, tá? Claro. Eu tô falando essas coisas aqui, mas essa ferramenta ela é muito sensível. Então, o que eu tô falando agora pode ser que não aconteça semana que vem, né? E eu tenho a ferramenta para falar que não vai acontecer semana que vem. Então, não segue o que eu tô falando. Assim, é só não é pra escrever em pedra. Não é pra escrever em pedra, porque semana que vem eu posso falar, piorou já tudo de novo, só que eu tenho a agilidade para conseguir mudar. E tem sido assim, né? E o nosso tá muito volátil. Exato. E o nosso ouvinte não tem essa mesma agilidade, porque vai ter que esperar alguém falar aqui de novo e vai ter que perguntar, e aí continua igual, né? Exato. Então, fazer só esse disclaimer, né? Mas, assim, com base no que está apresentando hoje, então, varejo está melhorando, assim, economia doméstica, de uma forma geral, está melhorando, então, a gente tem aumentado a nossa posição em economia doméstica, né? Principalmente varejo, locação de veículos, a gente também tá bem, educação,
construção e outras empresas específicas, né, como o caso de Ambipar e assim diante, essas coisas têm melhorado um pouco o sentimento e a gente tem aumentado a nossa exposição. Então, assim, em resumo, o que a gente tem visto de movimento de mercado, né, pelo menos de projeção ali baseado na ferramenta, é que parece que está começando efetivamente um rotation para empresas de economia doméstica, ou seja, para essas empresas que estão mais amassadas. Agora, assim, esse princípio de rotation já aconteceu várias vezes ao longo desse ano, tá? E até agora não se firmou. Pode ser que dessa vez firme? Pode ser, eu torço para que aconteça, mas pode ser que não. Mas a princípio é o que a gente tem visto e é assim que a gente tem se posicionado. Então, aproveitando esse rotation para aumentar a nossa alocação em empresas que têm uma maior distância entre preço e valor, né, mas com maior risco embutido e que estão com seus preços bastante deprimidos. A gente fala no momento em que Via, por exemplo, que é uma das nossas posições, sobe quase 4%, está em R$ 3,21. Um papel que foi muito amassado, você vê, na perspectiva dos últimos 12 meses, é uma queda de 76,88%. Precisa começar a recuperar. Se de fato houver essa migração de racional e as empresas da economia doméstica passarem a responder, Via vai ser um dos papéis contemplados, tal qual o Magalu, que sofreu muito. Magalu também está subindo 3,5%. Entre as blue chips, Magalu é uma das que mais sobem. Só perde para a Gerdau, que está subindo 4%. Foi mais um dia positivo lá na Ásia para o minério de ferro. Isso contagiou aí o quarteto de ferro. Vale, por exemplo, já voltou ao patamar dos R$ 90. Está subindo 2% agora. Você percebeu, né? Commodities, 21% da alocação, da pizza, dos 10 mil deles. Bancos, 12%. E aí o varejo, 12%. Esse é o nosso top 3. O Carlos já falou que de caixa são só 3%. É uma fotografia bem reduzida de caixa. O que sugere, pela ferramenta estatística desenvolvida pelo Castrucci, que a hora é de estar posicionado no tabuleiro, não esperando ali no banco de reservas. E nos Estados Unidos, pensando em diversificação geográfica, uma porcentagem muito tímida, perto dos 84% que estão em Brasil. 13% dos Estados Unidos. Agora, para mim é muito sintomático, as commodities sempre tiveram algum peso na composição estratégica da carteira, mas 21% e a primeira colocação, para mim é notícia e já mostra o trabalho também dessa ferramenta, porque me parece, e você me corrige se eu estiver equivocado, que os papéis do varejo estão muito mais amassados do que os papéis das commodities. E, portanto, pensando no longo prazo apenas e tão somente, faria muito mais sentido que o varejo compusesse a maior parte percentual da estratégia. No entanto, vem a ferramenta estatística e vem a questão do timing que você só aperfeiçoa no cuidado da estratégia. E isso que te leva a compor commodities com 21%, porque apesar delas estarem muito mais esticadas do que as varejistas, a perspectiva ainda é positiva para as commodities e são elas que têm atraído o fluxo. É por aí, né? Perfeito, Léo, perfeito. Assim, se fosse falar 100% por fundamento, eu vou dar uma referência aqui, né? Diga. Depois de toda a análise fundamentalista que eu faço das companhias, eu acompanho um indicador das companhias, da minha análise, que é o seguinte: é o TIR que eu falo, né? A taxa interna de retorno que eu espero no investimento dessa empresa nos próximos anos, ou seja, quanto que eu espero de retorno ao ano se a empresa convergir para o valor dela nos próximos 3 anos. Se você pegar a média das empresas de commodities, a gente vai estar falando ali de uma TIR mais ou menos na casa de 20% baixo, tá? 23, 24, dependendo de como está a composição. Se você falar das empresas de varejo, a gente está falando de uma TIR, segundo as minhas estimativas, tá? Que podem estar completamente erradas, na casa de 40 e poucos, quase 50% na média, tá? Então, se eu fosse falar de um ponto de vista 100% fundamentalista e de um ponto de vista também de concentração de portfólio, varejo está muito mais atrativo, ou seja, o preço e valor estão muito mais descolados do que commodities. Só que as commodities, primeiro, têm um risco de consolidação da tese menor, né? Ou seja, é bem provável que essas empresas entreguem esse retorno de 20 e pouco por cento, enquanto o de varejo não é tão certo assim, depende de algumas variáveis que são mais voláteis. E commodities está num momento melhor, né? A percepção de mercado para commodities está muito mais saudável do que a percepção de mercado para varejo. Então, 100% fundamento, a gente estaria muito mais em varejo do que em commodities. Talvez só em varejo e sem commodities, mas como a minha ferramenta ela me auxilia a fazer essa dança das cadeiras ali na alocação setorial da carteira, agora a gente está mais posicionado em commodities. Mas pode ser que quando melhorar o humor do mercado, a gente esteja com 5% em commodities, 10% em commodities e com 30% em varejo, entendeu? E isso é um movimento que a gente pode fazer muito rápido.
E eu acho que é um grande troféu como gestor. Como quem acompanha, nós estamos há mais de 2 anos fazendo isso aqui, essa brincadeira, né? Maio de 2020 foi quando nós começamos. Nós já estamos caminhando para o 3º ano e passa rapidinho, viu, meu? Você vai olhar para cima, já deu 3 anos de os 10 mil deles. E esse é um aperfeiçoamento da linha de gestão sensacional, porque sempre foi muito sólida a maneira como você erguia as teses das companhias. Isso se mantém e só vai se aprofundar à medida que se amplia cada vez mais a tua capacidade, repertório, bagagem para estimar o valor das empresas. Só que o timing não é só. É aquela ironia, né? É longo prazo. Legal, mas o longo prazo é um conjunto de curtos prazos. Então, se a gente também não olhar para o curto prazo, atento ao que o fluxo está dando como pista e ao que o timing está dando como pista, a chance de você chegar lá bem no longo prazo, mas de sofrer muito nos curtos prazos, aumenta substancialmente. E aí me parece que é um equilíbrio bem interessante. A gente então falou da composição geral. Tem algumas pessoas aqui, deixa eu atender aqui no nosso WhatsApp. Olha que legal, o DDD 62, o Ita Marques, grande Ita Marques. Aqui, o Ita, meu, ele tem uma foto que, olha, parece presidente. Eu não sei se da República, de grandes empresas, mas muito bem sucedido aqui também. Tá com um terno e uma gravata de respeito e pergunta sobre a Mer 3, que está no campo do varejo e uma companhia sobre a qual você pode discorrer um pouquinho, né? Ele queria entender em linhas gerais se vale a pena, se você pode falar alguma coisa. Pergunta o Ita Marques. Assim, a Mer é uma empresa que eu já investi, né, lá atrás. Acabei parando, liquidando o investimento no ano passado ainda. Eu não estou acompanhando tão de perto, tá? Então, para dar uma opinião muito, muito sólida, assim, para você. Mas o que eu diria é, assim, dessas empresas voltadas para o e-commerce que a gente tem. Então, seja Via, Magalu, as principais, né? Via, Magalu, Amer 3 e Meli, eu só teria coragem de investir em Via e Amer 3, tá? Porque são as únicas duas que não precisam entregar tanto resultado para justificar o valuation atual. Ou seja, a margem de segurança nessas empresas, ela é relevante. Das outras, assim, por mais que você fala, qual que é o melhor player de e-commerce do Brasil? É Meli, mas para ela chegar no valor, mesmo com as quedas, para ela valer o que ela vale hoje, né, o que ela está custando hoje, ela ainda tem que entregar tanto resultado que, assim, o risco ainda é muito relevante. Para a Amer 3 e para a Via, a margem de segurança já está bem melhor, entendeu? Então, assim, é uma empresa que passou por uma reestruturação grande, né, com a consolidação do negócio físico e do online, que eu achei muito positivo para a companhia, tá? Então, não tem mais aquela distinção entre LAM e B2W, fica tudo uma coisa só, você consegue integrar a operação de omnichannel e assim em diante. Então, é uma empresa que eu acho que tem um potencial bom aí. E quando você fala das empresas de e-commerce que tem operação física também, ela é que está, de certa forma, mais protegida no ponto de vista da operação de 1P. Por quê? Porque ela não é que nem Magalu e Via, que a operação de 1P é a venda de bens duráveis de grande valor agregado, né? Então, venda de geladeira, de celular, de computador e assim em diante. Quando se fala de Amer 3, você está falando de venda de coisas de ticket baixo, né? Que é o cauda longa que a gente fala. Então, é de comidinha, de itens de cozinha de preços baixos e assim em diante. E a demanda por esse tipo de item tende a ser mais resiliente e tende a recuperar melhor do efeito da pandemia do que Via e Magalu na operação de 1P, pelo menos no curto prazo, enquanto a inflação continua correndo, entendeu? Então, é uma posição que eu acho legal aí para surfar a potencial retomada das empresas voltadas para o e-commerce. Legal, Carlos Castrucci falando então de Amer 3 Americanas pra galera. Em relação aos highlights da carteira nesta semana, a Amazon avançou 14%. Por quê, hein, doutor? Léo, tava muito barato, né? Assim, a Amazon, com o pessimismo que a gente tava vendo... Assim, quando você faz uma soma das partes na Amazon, que a gente chama, né? Que, ou seja, separa as operações de Amazon entre varejo e AWS, né? A AWS sozinha, se você fizer um valuation dela, ela já estava valendo o que estava valendo a Amazon, tá? Se você ainda for relativamente conservador nas projeções de AWS. Então a operação de varejo está praticamente de graça. Por quê? Porque a gente tem um pessimismo e um sell-off geral em empresas de tech, ainda mais quando são voltadas para varejo e e-commerce, então nem se fala, né? E aí quando você pensa em Amazon, a primeira coisa que você pensa é no e-commerce, mas você esquece da operação da AWS, que é o principal player de cloud do mundo, né? E que tem os, assim, clientes assim, absurdos. Todo mundo que
que é o máximo de segurança e de qualidade de serviço em cloud, que é algo que veio para ficar e que cresce, assim, um mercado que cresce quase 20% ao ano, escolhe a Amazon, porque o AWS é o melhor que tem. Então estava muito barato, a gente viu uma reação, uma melhora no humor do mercado americano, e a Amazon, assim, quando você está com a mola comprimida, né, essa analogia de novo, a porrada vem muito forte. E isso foi o que aconteceu com a Amazon, que subiu esses 14% aí em 5 pregões. E de outro lado, Kepler Weber, ou Kepler Weber para outros, recuou 4,2%, você também comenta. Léo, aqui foi mais uma correção mesmo, né? A Kepler subiu acho que 14% nos últimos... Assim, entre o episódio da 2 semanas e o episódio anterior, subiu 14%. Então, uma correção de 4% é mais do que saudável ali, né? Muito bem, com isso, nossa carteira avançou 0,7%. Voltamos à faixa dos R$10.200. E, bom, isso sempre teve posto, mas agora, com esses aperfeiçoamentos, a ideia é cada vez mais se cair, porque a queda é inevitável. Cair menos que o Ibovespa, se subir, porque a subida é boa e a gente gosta, como não gosta, que a gente suba mais do que o Ibovespa. São 3h56, estamos chegando à reta final deste humilde programa. Os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Os 10 mil deles. Olha, foi uma polêmica este programa hoje, porque até agora a galera no chat tá comentando, vamos encerrar com a bruxa solta nesse programa aqui. Porque tem uma galera que não enxergou a bruxa ainda, e tem outra galera que já de saída enxergou a bruxa. Não tem certo e errado, melhor ou pior, é percepção, é muito individual. Então o André vai encher tela aqui pra gente colocar esta bruxa na reta final. Veja aí, ô louco, a bruxa até fez uma plástica aqui, ó, ficou mais enxuta, e você tá vendo aí. Conseguiu enxergar, Cacastrute? Cara, eu tô com uma dificuldade grande de achar essa bruxa aí. Cara, vai na minha, ó. A menininha tá de perfil. A gente não consegue ver o olho dela, certo? Sim. Você tá enxergando a menininha, ela tá de perfil. Agora você faz o seguinte, onde tá a orelhinha esquerda desta bonita dama? Você imagina que é o olho da bruxa. E aí logo, rasteirinha assim no olho, ali à direita do olho, o cabelo corrido da bruxa. O que é o narizinho ali da menina que tá de perfil passa a ser uma verruga do narizão da bruxa. Eu vi. Ah, agora viu. Nossa, apareceu. Agora ele viu, tá Levei vendo? até um susto. Porque tem gente que de primeira já identifica a bruxa, tem gente que demora um pouco mais pra chegar lá. O Felipe Pontes vai lá e comenta, a bruxa está solta. Ô, Pontes, aí sim, hein? Vocês estão de sacanagem. É nada, bicho, isso aqui é mercado financeiro puro. Como é que o mesmo papel, e isso eu acho mágico no mercado financeiro, um mesmo papel, num mesmo minuto, pra gente é pra comprar e pra outra gente é pra vender. Duas pessoas completamente diferentes pensam exatamente diferente no mesmo segundo para o mesmo papel. Tem gente que acha que tá barato, tem gente que acha que tá caro, e o mercado tá aí para isso, para fazer essa mediação, né? Exato, o mercado tá lá para trocar, né? Para trocar as coisas de mão aí, de quem tá pessimista para quem tá otimista. Tá certo. Mandar um abraço aqui pro Davi Ximenes, acho que ele faz um compilado muito bom do programa de hoje. Antes o Paulo Emílio, ele escreveu, eu vi logo de cara a menina, depois eu vi a bruxa. KKKKK, muito legal. E o Davi Ximenes, olha que síntese é dele, ó. Pra mim o exercício é buscar entender quem vai estar bem no mercado pós-eleições, guerra, inflação e até eventualmente recessão. Nessas vale a pena entrar. Até porque tá tudo generalizadamente barato, sobretudo quando você pensa Bolsa Brasileira. Só que uma coisa barata e outra coisa barata pode até ser uma verdade, mas não significa que as duas vão caminhar. Vai depender muito da solidez e do quão consistentes são os fundamentos das empresas. E o Paulo Barros, o Léo tá agora à tarde? É replay? Ô Paulão, toda quinta-feira eu tô aqui nos 10 mil deles, é por isso. Mas se precisar, nós ficamos, nós fazemos maratona aí, não tem problema nenhum. Tamo junto, viu? Obrigado, Paulo, obrigado a galera que esteve conosco. O Pontes também prestigiou mais um capítulo vivo do nossos 10 mil deles. E haja o que houver, a gente vai estar de volta na próxima quinta-feira. Carlos, obrigado, um abração e até lá. Espero que já com 10.500 para 11 mil reais. Um abraço. Vamos lá, né? Tomara que o sentimento do mercado continue melhorando aí, mas independente disso, estaremos aí, de bom ou de mau humor, né? Vamos ver. Até semana que vem e um abraço. Valeu, pessoal. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Continue na TC Rádio, você que nos acompanha pela emissora. Vem aí, Vinícius Custódio, Diego Kerber, Mariana Galvão e mais um capítulo vivo da cobertura do mercado com o seu Expresso da Tarde. Tchau. Termina aqui mais um episódio de Os 10 Mil Deles, o reality cast que faz o seu tempo render.
Disclaimer. As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castrucci sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte. Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios. Além disso, qualquer comentário sobre investimentos reflete única e exclusivamente a opinião do Carlos. Não se trata de qualquer recomendação de investimento. Ressaltamos ainda que a participação dele não tem como objetivo a venda dos serviços da Roa Asset Management, empresa da qual é sócio e por onde realiza os investimentos dos R$10 mil iniciais do projeto. O investimento destes recursos vem sendo realizado pelo Carlos da mesma forma como são investidos os recursos dos clientes da Roa. O projeto Os 10 Mil deles persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes.